Mercado da bola pode ficar agitado nos próximos dias. Michael quer deixar o Flamengo e já procura outros clubes, afirma jornalista. Grêmio quer repatriar Everton Cebolinha e Cruzeiro aguarda Matheus Gonçalves. Técnico português Leonardo Jardim abriu o jogo sobre a contratação do meia. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A gente já começa esse vídeo falando do melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. É o SofaScore. E se você baixar agora, você concorre ao manto do Mengão. A camisa Jogo 1, no final do mês, é a ação do SofaScore para o mês de julho. É de graça. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui no comentário fixado. E a boa do SofaScore de hoje é que o Flamengo é o time que mais somou pontos no Brasileirão desde a estreia de Filipe Luís. São 23 jogos, você está acompanhando aí na tela, 14 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas. 71% de aproveitamento, 44 gols marcados, 14 gols sofridos, 14 jogos sem sofrer gol, 73 grandes chances, 15,7 finalizações, 9,8 finalizações sofridas, 59,9 de posse de bola. É o Filipe Luís dominando o Brasileirão desde a sua estreia. E essa você não sabia, tá sabendo agora. Tem tudo lá no SofaScore. Bom, gente, vamos falar de mercado da bola. O Cruzeiro busca resolver aí os detalhes finais para anunciar a contratação do Matheus Gonçalves, de 19 anos, do Flamengo. O Clube Mineiro tem aí um princípio de acordo com o Clube Carioca, mas existe, na verdade, um entrave na questão da forma do pagamento. Cruzeiro e Flamengo ainda acertam como será feita a forma de pagamento dos 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais, absurda essa negociação, por 50% dos direitos econômicos. Se vai ser parcelado ou se vai ser à vista. O Cruzeiro quer parcelar, o Flamengo quer à vista. O entrave é esse. E o Cruzeiro espera que o Flamengo confirme o negócio nos próximos dias. Em janeiro, também houve um entrave na negociação envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno, vocês lembram muito bem. O Flamengo tentou a contratação do Fabrício Bruno, aí teve um entrave na questão do pagamento, mas depois tudo foi solucionado. Ontem o Cruzeiro goleou o Grêmio por 4-1 e na coletiva do português Leonardo Jardim, ele falou sobre a negociação envolvendo o Matheus Gonçalves e afirmou que 4 etapas foram vencidas, mas a última é a mais importante. Palavras de Leonardo Jardim. Está na 5ª fase dos papéis assinados. Por isso, todas as hipóteses retiradas pode não haver acordo. Tudo isso pode acontecer antes, as 5 situações. O Leonardo Jardim detalhou anteriormente a sua teoria sobre negociações no futebol e disse: uma contratação há 5 momentos. Temos que ter interesse em contratar. Quem vende tem que ter interesse de vender. O jogador tem que ter interesse de vir. E tem que haver acordo entre os clubes para vir e ter que assinar os papéis. Mas às vezes, antes de assinar os papéis, eles desistem. Por isso, nesses 5 momentos, o outro que é fundamental. Enquanto o outro da assinatura dos papéis não estiver resolvido, não existe entradas ou saídas. E, gente, pode acontecer uma reviravolta nessa situação do Matheus Gonçalves. O Filipe Luís falou sobre o jovem abertamente, disse que esperava o atleta hoje para as atividades, visando o compromisso de quarta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. Inclusive, informação do jornalista Mauro César Pereira disse que o negócio subiu no telhado e que por conta da repercussão, a opinião popular, a torcida do Flamengo que fez um barulho sobre essa negociação, pode acontecer uma reviravolta e o Flamengo desistir de vender Matheus Gonçalves ao Cruzeiro. O Cruzeiro está aguardando o atleta. O atleta já tinha dado a palavra ao Cruzeiro, né? Tinha dado sim ao projeto, quer trabalhar com o Leonardo Jardim.
porque ele sabe que no Flamengo não terá oportunidades com o técnico Filipe Luís, porque existem outros jogadores à frente dele no time, da sua posição. Então pode acontecer uma reviravolta e o Flamengo acabar desistindo de vender o Matheus Gonçalves, porque deve ter colocado a mão na cabeça e falado, pô, um jovem jogador, só 22 milhões de reais, a gente já teve propostas maiores há um tempinho atrás, né? Não um tempo muito longo. Então, essa negociação pode subir no telhado e pode acontecer aí uma reviravolta. Falando de mercado da bola ainda, o atacante Michael pediu para deixar o Flamengo. Com aval do clube, seus representantes já estão no mercado em busca de boas ofertas. 2 clubes do mundo árabe, o Al Duhail e o Al Hilal, demonstraram interesse, mas ainda não formalizaram propostas oficiais ao Flamengo. Essa informação é do jornalista Pablo Rafael Rua, do Coluna do Fla. Nenhum clube ainda apresentou proposta ao Flamengo, mas já sinalizaram interesse no jogador através de seus representantes. O Flamengo aguarda uma proposta e não deve dificultar a saída do Robozinho. É outro jogador que até teve oportunidades, mas não conseguiu agarrá-las. O Michael, ele foi muito atrapalhado nessa volta dele por lesão, né? Era um jogador que não tinha histórico de lesão, ele não se machucou muito na primeira passagem dele pelo Flamengo, depois foi vendido ao Al Hilal. Lá ele não teve histórico de lesão, trabalhou tranquilamente com o Mister, e aí voltou ao Flamengo. Agora teve 2 lesões e uma realmente atrapalhou muito o Michael, que não conseguiu voltar a exercer aí o seu futebol. Foi muito criticado nos últimos jogos em que atuou com a camisa do Flamengo, com os chutes errados pro gol, enfim, tudo mais. E aí o Michael estaria então procurando um outro clube, segundo o Pablo Rafael Rua, e 2 clubes do mundo árabe já estão sinalizando o interesse. Se chegar a proposta, o Flamengo não deve dificultar a saída do atleta. Ainda sobre mercado da bola, o Grêmio demonstrou interesse concreto em repatriar o Everton Cebolinha, segundo o setorista do tricolor gaúcho, Fábio Vargas. O Grêmio prepara uma proposta oficial ao Flamengo pelo atacante. O Grêmio quer aproveitar o momento de baixa do Cebolinha no Flamengo para fazer aí uma investida, além do tempo relativamente curto de seu contrato, que se encerra em dezembro de 2026. Agora, tem um problema. O Grêmio está tentando repatriar o Cebolinha e sabe que ele não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro. Seria só para a Sul-Americana. Mesmo assim, o Grêmio tem interesse e acredita que valeria a pena, mesmo só para a Sul-Americana. O Cebolinha foi muito questionado, né, sobre aí o seu ex-clube, sobre o seu futuro. O Flamengo enfrentou o Grêmio, né, venceu o Grêmio, e aí perguntaram para ele, ele surpreendeu porque ele falou abertamente sobre um possível retorno a Porto Alegre em um futuro não muito distante. Palavras de Everton Cebolinha naquela oportunidade. O amor pelo Grêmio continuou o mesmo, o carinho continuou o mesmo, afirmou o atacante de forma direta. E disse mais: como falei desde o dia que saí, penso em voltar em um futuro bem próximo, quem sabe mais pra frente. Everton Cebolinha, que deixou o Grêmio em 2020 para atuar no Benfica de Portugal, antes de ser contratado pelo Flamengo em 2022. Desde a sua chegada ao Ninho do Urubu, o atacante viveu momentos de altos e baixos, sendo pouco utilizado ultimamente, pois não vem desempenhando aí bom futebol quando recebe oportunidade. Essa questão, gente, do Everton Cebolinha, eu posso falar porque eu acompanhei desde o início, né, um início meteórico dele. Ele teve uma bela passagem no Grêmio, tanto que o Grêmio conseguiu fazer uma grande venda ao Benfica de Portugal. Ele não deu muito certo lá no Benfica. No Flamengo ele chegou a jogar bem em certos momentos, só que o que atrapalhou o Cebolinha realmente foi a lesão, né? Ele teve uma lesão muito forte. Ele, inclusive, durante o período de recuperação, ele falava: olha, eu vou voltar mais forte, eu vou voltar melhor. Mas ele, infelizmente, não conseguiu ainda recuperar esse futebol após a lesão. E aí o torcedor, às vezes, não tem muita paciência, né? Cebolinha até recebe algumas oportunidades do técnico Filipe Luís, mas não consegue aproveitá-las. O Cebolinha não consegue jogar bem, é impressionante, né? E aí
se machuca muito, quando ele começa a querer mostrar aí o seu futebol, começa a esquentar no time, ele se machuca de novo. Então é um problema crônico que existe. Cebolinha falou aí abertamente que vai voltar pro Grêmio em um futuro próximo. Pode ser agora? Pode. Eu acho muito difícil o Flamengo liberar o Cebolinha nesse momento chave, que ainda não contratou ninguém. A partir do momento que o Flamengo contratar pontas, principalmente ali na posição do Everton Cebolinha, aí o Flamengo não dificultaria uma saída do atleta, principalmente para o Grêmio, ele voltaria às suas raízes. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o torcedor rubro-negro, porque falamos de Cebolinha, falamos de Michael e falamos de Matheus Gonçalves. 3 jogadores que podem sair, que podem deixar o Flamengo nesta janela do mês de julho, que abriu no dia 10. Você aceitaria uma saída dos 3 ou você queria que um dos 3 continuasse? Ou o Matheus Gonçalves, ou o Cebolinha, ou o Michael, ou pode sair os 3? Porque o Flamengo pensa muito também nessa reformulação do elenco e negociar jogadores que não deram certo ou que não estão dando certo até agora, até para enxugar a folha salarial e trazer novos atletas, né? Trazer reforços à altura que podem chegar e brigar por posição, chegar e já conquistar aí a titularidade, como foi o caso do Jorginho, né? O Jorginho chegou, já é titular absoluto. O Jorginho não sai mais do meio-campo do Flamengo. Teve a lesão aí do Pulgar, teve a saída do Gerson, mas se tivesse Pulgar e Gerson jogando no time, o Jorginho seria titular do mesmo jeito, porque é um jogador acima da média. E o Flamengo, enxugando a folha, negociando alguns atletas, o Flamengo fica com um poder em caixa, né, na folha salarial para contratar grandes jogadores e qualificar ainda mais o seu grupo. Por isso que eu deixo aqui essa enquete para o torcedor rubro-negro. Você queria que um dos 3 continuasse? Cebolinha, Michael, Matheus Gonçalves? Ou não? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto ainda hoje. Aliás, uma excelente segunda-feira para você que me acompanha e para toda a sua família, e que seja uma semana abençoada. Semana de jogo, né? E, aliás, deixa eu atualizar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, porque os times colaram aí no Flamengo, né? Ontem tivemos aí a goleada do Cruzeiro. O Cruzeiro passou o carro em cima do Grêmio, 4-1. Foi a 27 pontos. O Cruzeiro está empatado com o Flamengo em número de pontos. O Bragantino também venceu o Corinthians lá na Neoquímica, 2-1, gol no finalzinho. O Bragantino também colou, 26. O Bahia venceu o Atlético Mineiro, um jogo maluco, o Bahia estava vencendo até os últimos minutos, aí tomou o empate do Atlético Mineiro e no último lance virou o jogo. Virou não, venceu o jogo por 2-1. E o Bahia passou o Palmeiras e entrou no G4. 24 pontos tem o Bahia, 26 tem o Red Bull, 27 tem o Cruzeiro, 27 tem o Flamengo. O Flamengo ainda é líder por uma questão aqui de saldo de gols. E o saldo de gols do Flamengo é brincadeira. 22 gols tem o Flamengo. E por conta dessa goleada do Cruzeiro ontem, 4-1 no Grêmio, o Cruzeiro foi a 12 gols. Mas o Cruzeiro tinha 8. Então a diferença é essa. 10 gols de saldo. O Flamengo tem 22 gols de saldo. O Cruzeiro tem 12 gols de saldo. Só que tem uma diferença enorme, gigante. O Flamengo tem um jogo a menos em relação a Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Bahia. Então, só depende do Mengão, hein? Vamos com tudo. E tivemos uma atualização aqui na artilharia. Esse rapaz faz muito gol, né? O Caio Jorge. Ontem ele meteu 3, é o famoso hat-trick. Então ele passou a Arrascaeta. O Caio Jorge é o novo artilheiro do Brasileirão com 11 gols e o Arrasca tem 9 gols e o Pablo Verratti tem 8 gols. Então tá aí o top 3 dos artilheiros do Brasileirão: Caio Jorge com 11, Arrascaeta com 9 e Verratti com 8. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!